E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já devem ter terminado o curso, então, como bônus, eu estou trazendo para vocês como fazer uma redação nota 10. Olha só, esse curso foi baseado numa técnica que eu aprendi sobre como escrever uma redação estruturadinha. Ela tem umas técnicas bem legais de como você aproveita a própria questão para você conseguir montar a sua redação. Ela é muito legal. Vai lá, acompanha que vocês vão gostar, beleza? Vou mostrar para vocês o slide, vamos acompanhar pelo slide, que eu vou montar passo a passo uma redação para você. Vamos lá. Então vamos lá, como fazer a redação nota 10. Então aqui eu vou mostrar para vocês nesse slide a importância de fazer uma redação, quais são as regras e exigências mínimas normalmente, tá? Como uma redação é corrigida, qual é a estrutura de uma redação, como a gente vai escrever essa redação baseado nessa estrutura, e aí eu vou dar um exemplo de uma redação para vocês, e por fim algumas dicas, né, o que a gente deve fazer para tirar 10, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiramente a importância da redação, né, gente? Olha só, o Enem diz que a redação ela tem 20% da nota final da prova, tá? Isso faz diferença, 20% parece pouco, mas ela vai fazer diferença se você fizer uma redação estruturadinha, né? Ele equivale a 18 questões. Então, se são 90 questões o Enem, nós temos então 18 questões, teoricamente vale por 18 questões se você fizer uma redação nota 10, tá? No vestibular da UFRJ já é 33% da nota, beleza? Então equivale a 30%. A UF também é a mesma coisa, né? E a UNB, que é aqui de Brasília, já é só 10%. Isso nós estamos falando de vestibular. Só que quando você vai para um concurso público, ele pode ser diferente. Ou ele pode ser eliminatório, que é no caso do concurso do Banco do Brasil aqui em 2023, nós estamos em 2023 agora, e do Tesouro Nacional em 21, ele foi classificatório com o mesmo peso. Então ele era 100%. Então pegava e dividia por 2. Tá? Somava as objetivas, somava a discursiva e fazia ali uma soma dos dois, era a nota final. Olha a diferença que faz, tá? E é uma redação, naquela época foi uma redação e 3 questões discursivas, tá? As questões discursivas depois eu explico para vocês um pouquinho, mas é praticamente igual uma redação, só que ela é bem mais curta, tá? Então vamos lá. Percebemos que é importante saber escrever redação. Vamos lá. Quais são as regras normalmente, tá? Normalmente, e eu estou falando normalmente porque depende do edital. Você tem que ler o edital para entender como está sendo cobrado, tá? Então eu vou botar aqui uma média, porque normalmente o pessoal segue isso, tá? Em torno de 30 linhas, né? Entre 25 e 30, tá? Então não pode ultrapassar 30 linhas. É a escrita dissertativa e argumentativa, né? Que tem o objetivo de expor um argumento de maneira lógica e convincente. Quer dizer, eu tenho que dar minha opinião. Tá? Eu tenho que dar minha opinião sobre um tema, tá? E aí, na boa, isso não importa para a banca, tá? Então, se você toma um raciocínio ou toma outro raciocínio, né, e vamos dizer assim, argumentos diferentes ou posições diferentes, eu sou a favor, sei lá, da lei seca, né? Eu não sou a favor da lei seca. Isso não importa para a banca. A banca está preocupada com qual foi o argumento que você utilizou para descrever e escrever redação. Tá? Então não se preocupe com a sua opinião. Dê sua opinião, porque a sua opinião vale mais pelo motivo do argumento. Você vai saber argumentar porque você defende aquela posição. Tá? Então não se preocupe com a posição, não. Não fugir do tema, isso é muito importante. Você não pode fugir do tema, e aí a gente vai usar alguns artifícios depois para quando você não sabe o tema. Tá? Vou explicar um pouquinho mais à frente. Ter coesão quer dizer, as frases têm que fazer sentido uma ligando na outra, né? Então, quando você escreve um texto, você não pode simplesmente ficar soltando frases, né? Do nada. Ela tem que fazer uma certa relação entre uma e outra. É o seu argumento, né? Você tem que fazer sentido todo o parágrafo. Ele tem que ter sentido desde que você iniciou até o final do parágrafo. Senão, logicamente, você vai dividir
por frases, né? Você vai ter frases dentro desse parágrafo e essas frases têm que estar relacionadas, né? Com alguma conjunção. O então, portanto, logo. Então você tem que usar esses argumentos, tem que usar essas conjunções para você fazer um parágrafo que faça sentido. Ela tem que ter coerência, quer dizer, ela tem que ter uma estrutura lógica, onde essas ideias vão se interligando de forma clara. Tá? Então você não pode se contradizer. Então você diz uma coisa aqui e no parágrafo seguinte você já falou outra coisa que é contra. Né? Não faz sentido. Logicamente você tem que ter o domínio da modalidade escrita, quer dizer, você tem que saber escrever no português correto, tá? Sem erro gramatical, sem marca. Né? Você não pode identificar a prova. Isso foi muito engraçado quando eu fiz a prova do Tesouro Nacional. Eu fiz o concurso do Tesouro Nacional. O que aconteceu? Durante a prova, eu tenho uma mania de quando eu recebo a redação, eu vou mostrar para vocês o que eu faço, eu identifico os temas, eu escrevo os temas, né? O que eu tenho que escrever. Quando eu fiz isso e comecei a escrever redação e terminei a redação, que eu olhei para a prova, ela estava escrita lá, ela estava marcada, o que eu tinha que escrever. E aquilo me deu uma agonia, porque eu falei assim, nossa, eu marquei a redação, lascou, eu vou ser reprovado. E eu cheguei a chamar o administrador da sala. Não era nem da sala, era da unidade onde eu estava fazendo a prova. Eu queria conversar com ele para falar, eu não estou marcando a redação. Olha isso aqui, eu não marquei. Isso aqui faz parte da minha técnica de escrita. E eu falei com ele, você vai escrever para mim aí nas suas anotações de que eu, fulano, não marquei a prova. Porque isso aqui, simplesmente você é eliminado, tá? Porque a ideia aqui é que se alguém que corrige a prova identificou quem é a pessoa, ela pode ter algum ato, né, ilícito de aprovar ou reprovar. Então é interessante isso. Continuando então. E é escrita com caneta, né? Não pode ser escrito com lápis, para corrigir nem nada. E normalmente é caneta preta, né? Eu já vi, teve uma época que era azul. Podia ser azul ou preta. Eu acho que hoje em dia é preta, tá? E tem a nota mínima, tá? Normalmente o edital vem dizendo se faz 60%, 70% da nota. Então você teria que tirar no mínimo 7 numa nota de 10. Bom, mas aí depende do edital, você tem que ficar atento ao edital, tá? E ele pode ser eliminatório ou classificatório, como eu dei exemplos para você, que o Banco do Brasil fez um concurso que era eliminatório, ou pode te jogar para cima. Então, às vezes, você tem uma nota na objetiva média, mas a redação pode te jogar lá para cima. Isso faz muita diferença. Vocês que fazem concursos há mais tempo, vocês sabem que um ponto faz uma grande diferença. Né? Pode te dar lá 10, 15, 20, 30 posições para cima. Então, quando eu digo para você que a pontuação, que fazer a redação bem feita, fazer uma redação nota 10 faz diferença, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Bom, vamos lá. E como é que uma redação é corrigida? Bom, basicamente, cada inadequação às regras há uma punição diferente, tá? Então, erro gramatical de pontuação, você perde X pontos, ou 0, tantos pontos, tá? Vem tudo escrito no edital, você precisa ler o edital para você entender. Então, gramatical e pontuação perde X pontos. Erro de estrutura da redação também pode dar pontuação errada. É quando você não monta a estrutura certinha, ela está meio desarrumada. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai estruturar isso. Erro de coerência e coesão, que eu já expliquei para vocês. E principalmente quando o texto foge ao tema. E aí, normalmente, é um motivo para desclassificação, tá? E a quantidade de linhas, o falta ou excesso também desclassifica. Tá? Então, assim, duas coisas essenciais, né? Que a gente está conversando aqui agora. Não vamos escrever coisa fora do texto, fora da ideia do texto. E aí eu vou explicar para vocês como é que a gente vai, quando a gente não sabe o tema, como é que a gente vai falar sobre isso. E a quantidade de linhas. Você tem que ter muito cuidado. Se você escreveu menos, vamos supor, aconteceu isso com um amigo meu. Ao escrever, ele escreveu no rascunho, né?
Foi escrevendo lá e tal e fez as 30 linhas. Quando ele foi passar pro oficial, não deu as 30, deu 24. E aí aí quando acontece esse tipo de coisa, gente, você tem que aumentar um pouquinho. Digo assim, faz mais uma linha para fazer os 25. Você tem que tentar, você não pode ser desclassificado por isso. Você tem que, naquela hora que você percebeu o erro, você pode, sei lá, o que eu posso colocar aqui no final? Faz mais uma linha, um remendo, alguma coisa que ainda mantenha o entendimento da conclusão, mas que só é uma coisa a mais, deixou a conclusão um pouquinho maior, não há problema. Mas o interessante é você conseguir fazer esse mínimo aqui. Claro que na técnica que eu vou te explicar agora, você vai perceber que tudo isso é calculado. A gente vai calcular até a quantidade de linhas. Então, assim, fique tranquilo. Vamos lá. A rasura. Quando há rasura, por favor, use um risco, do jeito que está aqui, ó. Um riscado aqui, ó. Não rabisca. Rabisca é um erro, tá? É um risco. Identificação, que eu falei com vocês, aquele exemplo que eu te dei de que eu marquei a prova, então você não pode não se identificar. Se você se identificar, você pode ser desclassificado, tá? E usar lápis. Bom, e como é uma estrutura de uma redação? Bom, a estrutura é aquela estrutura clássica, né, gente? De introdução, desenvolvimento, conclusão. Vamos seguir a mesma filosofia. A questão é que a gente aí vai discutir como montar cada uma dessas partes. E essa é a parte legal do curso, tá? Então, vamos entender primeiro para que essas partes. Vamos lá. A introdução em si é para você introduzir o assunto para o leitor. Veja só, gente. O leitor, quando vai ler a sua redação, ele não leu a questão, tá? Ele não leu o que você leu para responder aquilo. Então, ele não sabe qual é o tema. Então, você tem que escrever uma redação de forma que ele participe e entenda sobre o que você está falando. Então, a introdução, como eu disse aqui, é uma forma de você introduzir o assunto, né, o assunto ao leitor. Então, a gente pode falar sobre vacinação. Então, você vai introduzir sobre o tema. A vacinação é algo que deve ser feito, deve existir em todos os países, para isso. Você dá aquela introduzida sobre o assunto da vacinação. Então, você não vai ainda falar sobre o seu argumento, sobre aquilo que você quer discorrer sobre o tema em si. Se a vacinação, por exemplo, deve ser obrigatória ou não, se ela deve ser constante. Quer dizer, todos aqueles argumentos que podem ser discutidos, você vai colocar no desenvolvimento. O início a gente vai falar só sobre a vacinação em si, entende? Essa é a introdução. Normalmente, você vai escrever essa introdução baseado na questão que a banca vai apresentar para você. E eu vou mostrar isso para você entender como você vai escrever isso, beleza? Mas a introdução, você tem que entender que você está introduzindo o assunto. Não defenda nada lá. Lá é só para introduzir o assunto da redação. Beleza. Desenvolvimento. Bom, aqui sim você vai inserir o seu argumento, aquilo que você pensa, né, sobre aquele assunto. Então, dependendo de que banca que apresenta a questão para você, ele pode simplesmente colocar um texto motivador e falar para você falar sobre aquilo, ou ele pode te apresentar 1 ou 2 ou 3 temas motivadores e ainda te coloca 3 itens ou 2 itens para que você discorra sobre o assunto. Então ele poderia, na questão lá da vacinação que eu falei, os 2 itens seriam discorra sobre a obrigatoriedade da vacinação. Discorra sobre... Aí o segundo item. Discorra sobre o porquê a vacinação deve ser feita anualmente. Alguma coisa assim. Então ele vai colocando quais são os itens e você vai responder baseado naquilo, tá? São formas diferentes, então depende muito da banca. Por fim não, né? Ainda existe a opção de você criar um contraponto. É algo um pouco diferente de você ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. O que quer dizer o contraponto? O contraponto é quase que uma divisão do desenvolvimento, onde você coloca uma ideia e logo embaixo você quase que contradiz, né? Não é bem não é um contraditório,
mas é você trazer uma segunda visão diferente, né? Uma visão diferente daquele mesmo tema. Então você deixa a redação um pouco mais rica, porque você apresenta uma ideia e um contraponto, tá? É interessante, mas é um pouco mais difícil, tá? Então eu coloquei aqui, ó, aqui você insere um argumento contrário ao questionador sobre o primeiro argumento. Ele serve para balancear o texto e deixar ele mais interessante, certo? Mas nós não vamos usar isso, tá? Não vamos complicar não, vamos fazer a coisa fácil. E a conclusão, tá? Então a conclusão, basicamente, você vai conseguir, como eu escrevi aqui, ó, amarra toda a redação. E como é que você faz isso? Normalmente você cita o que você escreveu, tá? Também é outra forma, é uma forma também bem simples de você fechar o assunto. Eu vou mostrar para vocês como amarrar, pegar daqui, pegar dali e escreve, beleza?